povo desse mundão que eu amo. Tentei fazer um vídeo, um Reels, mas o Instagram não me deixa postar, porque fica louco. Então, eu vim fazer uma live, porque não entendo bem as regras, mas, por exemplo, a live eu posso ficar um tempo e fica salvo, né? Então, vamos lá. Hoje, eu escolhi vir explicar duas técnicas que eu uso. Porque duas pessoas falaram pra mim que tem dúvida. Então eu ia fazer rios, não deu certo. Estou fazendo aqui, ao vivo, com vocês. Para quê? Para contribuir com as pessoas que estão querendo evoluir. Porque a gente só evolui com autoconhecimento. Não tem jeito. E quanto mais você adquire autoconhecimento, mais coisas você quer limpar. Porque uma pessoa virou pra mim ontem e falou assim, nossa, depois que eu comecei essa história de autoconhecimento, todos os dias eu tenho coisa pra queimar. Eu perguntei a ele, e antes de queimar, a vida estava boa? Estava melhor do que está agora? Ela falou, não. Você quer voltar no lugar que você estava? Ela falou assim pra mim, nem que eu quisesse, eu não caberia. Então essa é uma resposta que a maioria das pessoas fazem quando escolhem se autoconhecer para se autolibertar. Porque se tem alguém que está dizendo a você que vai te levar para algum lugar, que vai te ensinar ou sair da Matrix, ou se conhecer, ou se curar, que ela vai fazer isso, já fique de um olho aberto ou fechado. Sabe por quê? Porque só existe autocura, autoconhecimento, autoliberdade. Porque é você que se liberta. Lembra do filme? Não sei se vocês assistiram o filme. Ixi, e agora eu esqueci o nome do filme. Eu sei que a porta estava o tempo inteiro aberta. E a pessoa não tinha tentado sair. Então, por isso é que eu estou aqui. E o que eu vou falar? Uma das técnicas é da queima. Aqui, ó, eu queimei filmando, mas não tive jeito de postar. Já está aqui dentro as cinzas da minha queima, uma das queimas de hoje. E aqui está o meu caderno, onde eu escrevo o que me dói e o que eu não quero mais na minha vida. Porque às vezes a gente tem uma lembrança boa e essa lembrança, ela fica o tempo todo na nossa vida, evitando chegar mais lembranças boas. Porque não é só o ruim que aprisiona. O bom, se você guardar como relíquia, também vai te pesar. Então, o que eu faço e como que eu faço? Eu pego o meu caderno de queima com um lápis e aí eu vou escrevendo tudo que está me doendo, todo pensamento que está em looping. Porque tudo acontece primeiro na mente. Tudo. Tudo que acontece na sua vida aconteceu primeiro na sua mente. Porque só acontece na nossa vida, só acontece no planeta aquilo que a nossa mente sente capaz de realizar. Por que fica esse caos? Porque está mais tempo pensando ruim. Nós temos várias coisas que nos prejudicam. Gente, nós somos considerados os deuses das galáxias. Por quê? Porque a gente consegue manifestar coisas sem ser com artefatos, sem ser com IA. Manifestar, por exemplo, uma vida, um desejo. E coisa que fora aí nos planetas, segundo fofocas espirituais, extraterrestre, eles só fazem com instrumento, a maioria deles. Ou a totalidade. Tem uns que dizem que é a maioria da totalidade, outros dizem que só tem seres evoluídos e bonzinhos, o qual eu não acredito, porque se tivessem poder, já teriam dado um adimão aqui, né? Então, o que eu faço? Escrevo aqui a história e o pensamento que está aqui em looping, porque quanto mais a gente escreve, mais a gente fica atento e percebe, opa, eu não tenho motivo para estar pensando isso.
O que aconteceu antes desse pensamento? O que eu estou tentando criar de novo? Porque o que acontece? Quando a gente está tentando criar algo novo, quando a gente quer se libertar, o que o sistema de controle mental humano faz? Te traz um monte de historinha de que você não pode, que isso é feio, que isso não é bom, que ninguém vai te ouvir. Ele traz esse monte de historinha, aí vai ficando aqui, ó, o looping. Aí o que você faz? Você vem aqui e escreve. Escreve o que você está pensando e a sensação que isso está te trazendo. Terminou de escrever, você rasga. Se você quiser cortar, tudo bem, mas hoje eu já criei assim uma habilidade que eu rasgo com facilidade e retinho o papel, como se estivesse cortando. Por quê? Porque a gente vai fazendo e vai criando habilidade. Terminei de queimar, aí eu tenho um caderno que ele é lindo, olha a capa dele. Aqui eu escrevo o que eu já tenho como agradecimento, e eu sempre conto uma historinha de como que eu consegui. Eu agradeço coisas, agradeço essa panela, já agradeci essa panela, esta planta, o meu celular, o meu caderno, o próprio caderno, eu agradeço. E escrevo em historinha, gente, porque eu sou uma excelente contadora de histórias. Eu escrevo uma história do que eu desejo, de um desejo que eu ainda não tenho. E esse desejo eu escrevo aqui com todos os detalhes. E olho aqui, energizo e fecho. Com isso, a gente aprende uma habilidade que é o de soltar. Por quê? Porque a gente escreve, fecha o caderno e guarda. De vez em quando você vai lá e olha. Quando você olha e que vê aquela preocupação, não aconteceu, ou se aconteceu, não aconteceu do jeito que foi, ou se você leu e vem o pensamento, sabe aquele pensamento? Isso é bobagem, isso não vai acontecer. Você pega o seu caderninho e escreve tudo que eu vi de ruim em relação ao meu novo projeto, ao meu pedido, eu vou escrever aqui para ser destruído. Porque nada nem ninguém consegue me fazer o mal nem me violar. Eu não sei o que ainda, mas eu já estou escrevendo para que seja limpo e destruído para não atrapalhar o meu novo projeto. Essa maneira de fazer isso, você já vai sentir leve, vai sair os medos, porque, gente, medo é um implante que coloca na gente para distrair e a gente deixar de construir. Porque enquanto eu estou no medo, eu não estou construindo. Então, o que acontece? Tudo é para te colocar medo. De toda forma, tem alguém te colocando medo. Tem alguma coisa te colocando medo. Porque assim faz parte do sistema. Gente, nós vivemos num planeta de experimentos. Então, aqui não tem muita coisa facilitando. Quem tem que facilitar somos nós mesmos. Então, escreve e queima o tal do pensamento que está ali querendo atrapalhar o seu projeto, o seu pedido, o seu desejo. Porque, na realidade, a gente escreve porque a vida, ela conversa com a ação. Lembra, a gente escolhe, a gente decide e aí a gente age. Porque não adianta escrever aqui no caderno que você quer um corpo maravilhoso, que você quer ficar bonita, aí você não vai pagar o preço. Porque antes de você fazer um pedido, já calcula o preço. Porque ele tem um preço. Só que a realização dele é valor. Te traz valor, agrega valor na tua vida, agrega valor no teu crescimento. Então, tudo na vida tem um preço. Se a gente olhar a vida e com clareza e falar assim, a pessoa quer o que de mim e o que eu quero da pessoa. Claro, a vida é uma via de mão dupla. Quando a gente tem essa clareza, a gente para de estar com mimimi, para de achar que está sendo usada, porque a vida é clara.
A regra é clara, como dizia um técnico nosso de futebol. Então, o que a gente faz? A gente escreve, queima o que não quer, escreve no nosso caderno maravilhoso aquilo que a gente quer, que a gente já tem, que a gente já conseguiu, e o projeto que a gente quer alcançar, e vai observar. Tem pensamento? Tem medo? Tem vergonha? Escreve e queima. E age. Porque se você quer um corpo bonito, o que você tem que fazer? Você tem que... gente, eu não consigo ler de longe a distância que está o celular daqui. Porque era o espaço que eu tinha para fazer agora. Aí você quer um corpo bonito, mas aí você não está disposto a ir para academia, você não está disposto a diminuir a comida. Não importa o preço. Você quer pagar? Porque eu quero pagar. E hoje eu estou usando as minhas técnicas, a princípio, para transformar o meu corpo. Por quê? Porque a minha mente, ela já está silenciada. Vocês acreditam? Quando vem um pensamentozinho voando, eu digo, ops, caiu aqui no meu papel, no meu caderno, e eu já vou escrever e queimar. Esse é o processo de libertação. Agora, você queima uma vez na semana ou uma vez no mês, aí vira e diz que a ferramenta não funciona. A ferramenta funciona porque está funcionando comigo e com muitas outras pessoas. E o caderno, esse caderno do desejo, este caderno da gratidão, é porque esse sentimento é maravilhoso. Agora, a gente não consegue agradecer realmente com vontade, com desejo, se a gente está cheio de medo, de tristeza, de culpar o outro, porque é a política, porque é o tempo, porque é a chuva, porque é o frio, porque é o calor. Aí a gente queima tudo que está incomodando, todo pensamento chato e pesado, aí depois, na leveza, gente, na leveza a gente escreve. A gente escreve o pedido e o agradecimento em forma de poema, porque é assim que é a nossa alma, assim que é o nosso coração. Então o nosso coração, ele age, ele é magnético, e quanto mais coisa leve, a gente sente até o perfume. Então eu quis vir falar dessa ferramenta e agora eu vou falar da outra ferramenta. Qual é a outra ferramenta? O respirar. Porque hoje, gente, eu tive duas coisas maravilhosas que me empolgou. Logo que eu acordei, eu recebi 2 áudios de pessoas me contando que tiveram resultados incríveis com as psicoterapias que eu ensino. E aí eu liguei para outra, me ligou, e eu falando para ela, eu falei, olha, tem hora que eu acho que as pessoas não estão me entendendo, ou eu não estou conseguindo ser clara. Aí ela falou assim, não sei as outras seguidoras suas, mas eu, por exemplo, quando você fala assim, respira em 4, prende 7, solta em 8, eu não sei como que eu faço isso. E foi muito interessante, porque ela falou assim, sabe? Ela não programou. E ela é muito engraçada quando a gente tá junto. Mesmo quando ela tá contando uma coisa que não é tão boa, eu acabo sorrindo pelo jeito que ela coloca. Então, eu vou ensinar essa técnica do respirar. Porque só o respirar já tira a gente do estresse. E uma coisa, gente, aqui, olha, de pé de orelha. O respirar te traz uma habilidade genuína, incrível, que vai facilitar a tua vida. Não responder no primeiro impulso. Porque sempre que a gente responde no primeiro impulso é o ego. E o ego, ele se fere à toa, ele se magoa à toa, ele culpa os outros, porque o ego, ele quer tudo facinho. Enquanto a gente não chegar na escada da postura, de que eu vi, é meu e eu vou resolver, e desde que seja o problema nosso, porque se o problema é do outro, a gente não consegue resolver, não. A gente só resolve aquilo que a gente criou. E assim mesmo, a gente precisa de ajudas. Eu digo que a terapeuta pode até mudar, mas a terapia é para a vida toda. Porque quando nossa vida é um riacho.
Quando a gente começa, ela tá cheia de toco, de árvores que a gente não cuidou da cabeceira, de sujeira. Aí a gente vai tirando os grandes, alguém vem e ajuda, porque sozinha é difícil. Aí a gente vai tirando, com a ajuda fica mais fácil, mais rápido. Mas aí a gente olha, o rio tá limpo. De repente a gente se move e aí vem algo do fundo que estava tão escondido, que era tão pequenininho, e quando sobe o efeito é muito grande. Aí a gente precisa de ajuda até a gente começar a andar com nossos próprios pés. Então, a respiração, gente, ela traz essa consciência de não responder no primeiro impulso. Tem N curas. Inclusive, há quem diga que só a respiração já te transformaria. Mas como eu uso o exemplo do mental. Você tá com a mente cheia, aí você vai, não tem jeito de apagar, você tem que trocar. O que é que eu faço? Eu escrevo que é muito mais rápido. Um óleo essencial. Uma época eu vendi óleo essencial. Tem um óleo na doTERRA que eles dizem que em 6 meses ele melhorou o funcionamento do seu corpo. Porém, se a gente usar mais de um, o resultado é mais rápido. Eu sou meio que imediatista, eu gosto das coisas mais rápido. Então eu uso muitas coisas. Por isso que eu uso queima, eu uso respiração, eu uso movimento, eu uso toque. Afinal, eu sou a mulher que decifro êxtase em palavras. Então, na energia orgásmica, tudo isso faz parte do curso para que você tenha o gozo no seu cotidiano. Então, a respiração não precisa performance, não precisa deitar, não precisa fazer nada. Se você conseguir sentar e botar a coluna reta e o pé no chão e sentir confortável, seja do que jeito for. Só que tem que deixar a coluna reta, até porque para ficar mais fácil de respirar. Então você respira, conta em 4. Aí conta 7 e solta em 8. As primeiras vezes... Oi, amores da vida. Eu tô vendo vocês assim de longe, mas eu não tenho clareza, porque o celular tá bem longe. Mas eu acho que é uma doutora e uma... como é que eu diria? Ela é artista. Eu acho que são essas duas pessoas, e mais pessoas não dá pra eu ver. Então, como que você faz? Que jeito que é o seu? Tem um que é facinho, olha. 4. Prende 4. Solta em 6. E não precisa ir para dentro do quarto, não precisa colocar nada. Tá no trabalho, deu ruim, tá nervoso, o chefe cobrou, ou alguém ligou de casa, tem problema em casa, não tenho como resolver agora. Prende e solta. Se você não tem o tempo, se tá muito corrido, se o lugar não tá bom, 5 já te traz para consciência. 5 respirações. Se você está, na hora que você acorda, na sua própria cama, tem 5 minutos, façam 5 minutos de respiração. Eu nunca consegui meditar, gente. Eu ficava meditando, era uma agonia, minha perna doía, minha costa doía. Eu não conseguia. Aí o que aconteceu? Eu sentei e fiquei respirando. Eu já estou fazendo 15 minutos com uma facilidade ímpar, que o telefone desperta. Eu falo, nossa, já passou? Então é o hábito. E você quer transformar a sua vida? Você quer pagar o preço para ter uma vida leve e que você descubra o seu valor para ninguém mais na prateleira da vida te colocar preço?
façam essas técnicas que eu acabei de ensinar para vocês aqui. É simples, mas não é fácil de ser feito, porque nós, humanos, aprendemos que tem que sofrer, tem que apanhar para poder ter resultado. E na realidade não é. É sem muito esforço. Não precisa performance, não precisa ter um lugar especial, nem uma roupa especial. Você, agora, se você está no seu quarto, se você pode, e tem aí, você, se está aqui, ó, num lugar desse, ó, prende 7, solta em 8, olha. É simplesmente, gente, surreal. Olha, o prazer que dá é tão grandioso, ó. E aí você faz com o braço. O vento ajuda. Água ajuda. Terra ajuda. Fogo ajuda. Somos nós. Nós é que vamos fazer isso. Nós é que vamos nos curar. Nós é que vamos nos transformar. O meu corpo hoje está o corpo que eu quero, que eu mereço, mas ele está muito melhor do que o que era. E todos os dias eu olho para ele e falo, meu querido, nós somos uma equipe perfeita. Então eu digo para ele, joga o que nos serve e vamos pegar o que nos favorece. Então, foi para isso que eu vim aqui falar com vocês, porque o Instagram não me deixou postar o meu vídeo longo. Eu digo, pois eu faço ao vivo, porque essa é a minha história de vida. Eu estou dividindo com vocês o que eu faço no dia a dia para ser uma jovem senhora de 66 anos, com as células de 17 e um desejo de viver de adolescente. É para esse lugar que eu quero convidar você. E por isso é que eu vim dividir com vocês essas ferramentas. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, faça. Nem que seja para dizer para mim que não funciona. Para me desafiar. Porque eu uso e sei que funciona. Porque hoje eu acordo e eu digo, corpo, como estamos? E aí veio um pensamento ruim, eu falei, já sei, já vou levantar, já vou queimar, não precisa nem você ficar aqui me buzinar. Então, muito obrigada a todas vocês que me assistiram, amores, e todas que vão me assistir em qualquer horário da vida. Façam. E se esse conteúdo contribuiu com você, vai contribuir com você, tem alguém triste, tem alguém alegre, que quer fazer algo novo, divulgue, me sigam nas redes sociais e mande esse aviãozinho, porque eu tenho certeza que mais gente fazendo isso, melhor para nós. Sabe por quê? Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. E outra coisa, dia 23 de junho, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. E para um grupo secreto de mulheres inteligentes, que querem deixar de ser guerreiras para serem cuidadas, para serem rainhas, para colocar a sua própria coroa e arrumar a coroa das outras. Porque é assim que a gente muda o mundo. Porque este planeta, ele é feminino. O matriarcado foi cortado. E aí entrou um patriarcado muito, como é que eu diria? Exigente. Não era essa palavra, mas não veio outro. Só que nós somos sabedoria viva. A gente quer a harmonia de um patriarcado e um matriarcado juntos, inteiros, para juntos construírem, criarem algo inteiro, biológico ou não. É para esse lugar. E se você quiser participar e quiser saber como viver a vida gozando literalmente no cotidiano, digite Rainha lá no meu direct, que eu te mando o link. Muitíssimo obrigado. Façam do seu dia,
do seu final de semana, do seu mês, da sua vida, incrível. Porque nós somos os salvadores e os mestres que nós estávamos esperando. Muitíssimo obrigada para a vida, porque nós somos os melhores dessa galáxia. Nos ensinaram o contrário, mas nós sabemos disso agora. Um beijo, um beijo, um beijo. Eu vou... Ouçam aí o som dos pássaros e vejam que lugar mais incrível é este lugar.